crianças! E aí, como é que vocês estão? Preparados para mais uma aula? Hoje nós vamos entrar na nossa aula de número 2 da nossa revista Histórias Reais. Se você não recebeu ainda a sua revista, durante essa semana a gente vai estar entregando aqui, a gente não entregou, para vocês acompanharem também as atividades. Tem as atividades para vocês acompanharem e fazerem também, certo? E hoje nós vamos falar sobre o povo pede um rei. Nós vamos entender por que foi que o povo pediu um rei, né? Porque o povo estava querendo tanto, clamando tanto por um rei. Então, vamos lá, preste atenção. Você, pai, nos ajude para que essa história possa descer o coração do seu filho, para que ele possa entender o sentido daquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta tarde. Amém? Então, vamos lá. Quem lembra da última aula? A última aula a gente falou sobre o chamado de Samuel. Lembra de Samuel? Samuel era criança, foi chamado por Deus e Deus acabou falando diretamente com ele. Lembra que ele teve uma experiência com Deus, ali Deus dando uma palavra para o servo dele, Eli, para poder exortar Eli, falando de que quanto Deus estava triste, entristecido com os filhos de Eli e com Eli também. Pois é, por conta de todos os erros deles, eles acabaram sendo castigados. Os filhos de Eli, eles não obedeciam a Deus, seu coração era tendencioso para o mal, né? E Deus acabou castigando eles por isso. E eles acabaram sendo castigados e Eli também acabou morrendo. Neste meio tempo, Eli morreu. E aí, depois da morte de Eli, quem é que será que ia liderar o povo de Deus? Quem é que ia guiar o povo de Deus na caminhada cristã? Pois é, restou quem? Quem é a história a gente tá falando? Samuel. Pois é, Samuel foi agora, né, a pessoa chamada por Deus para poder guiar o seu povo, né? E aí Samuel se tornou o novo líder do povo e também o profeta de Deus. O profeta, como a gente falou naquela outra aula, é a pessoa que era tipo uma boca de Deus para poder levar aquilo que Deus queria falar ao seu povo, né? Então Deus levantou profetas para poder levar aquilo que ele queria que o povo entendesse da parte dele para o seu coração, para o povo, né? E aí Samuel foi crescendo, claro, ele não era mais uma criança, ele já era adulto, né? Quando ele começou a liderar o povo de Deus. E assim ele liderou o povo de Deus por muitos anos. Por muitos anos ele liderou o povo de Deus, né? Só que aí ele começou a ver, olha lá, tá vendo nessa figura? Ele começou a ver que eram os filhos de Samuel, né? Samuel já cresceu, teve filhos e tudo, né? E quando Samuel já estava idoso, ele colocou seus filhos, que era, olha lá os dois, né? Os dois filhos de Eli, ou de Samuel, eram Joel e Abias, para serem juízes, né? Os juízes eram aqueles que julgavam as causas, né? Só que os filhos de Samuel, eles também eram parecidos com os filhos de Eli, eram desobedientes, eram maus, né? Eles tinham seu coração ruim, né? Tinha o coração ruim, olha lá, tá vendo? Eles estavam querendo tirar vantagem, sempre tirar vantagem das situações, cobrando coisas para poderem se beneficiarem, né, cobrando dinheiro para se beneficiar. Então, eles não tinham o coração voltado para Deus, o coração deles eram maus, como o coração dos filhos de Eli. E aí, o que foi que aconteceu? Eles eram maus, né? E aí, aqui nessa figurinha nova, a gente pode ver, olha, a tristeza, né, de Samuel, como Samuel estava indignado, assustado com a atitude dos filhos dele. E aí o povo, já estava reclamando e tudo, cansado de ser enganado pelos filhos de Samuel, né? E o povo começou a cobrar a Samuel querendo rei. Eles queriam rei a todo custo. Na verdade, até aquele momento, Samuel não era rei, né? Samuel era o líder do povo. E aí o povo começou a pressionar Samuel, a dizer: Samuel, a gente quer um rei, a gente precisa de um rei, precisa de alguém que lidere a gente. E aí, o que foi que aconteceu? Samuel, sendo um servo de Deus, um homem de busca, né, da presença de Deus em todo o tempo, Samuel foi pro pó. Samuel se ajoelhou diante do Senhor e começou a orar e pedir a Deus: Senhor, o povo está me pressionando, o povo não quer mais, não está aceitando mais a minha liderança, né? O povo quer um rei, o povo pede um rei, o povo pede um rei. E Deus, claro, Deus se entristeceu. Por quê? Porque Deus ficou triste com o povo,
porque o povo, eles queriam como se eles estivessem rejeitando o reinado de Deus, né? Porque Deus, ele é maior do que todo qualquer outro rei que possa surgir, né? Qualquer político que possa surgir, prefeito, governador, Deus, ele é um rei absoluto. Mas o povo queria um rei, estava pedindo rei, e lá Samuel estava aos pés do Senhor pedindo rei. Deus, o povo quer um rei, agora, Senhor, eu coloco nas tuas mãos que o Senhor levante a pessoa que o Senhor quer para ser o rei desse povo. E aí, nessa figura 10, né? Ele orando, pedindo a Deus por isso. E Deus respondeu a Samuel e disse que o povo estava pedindo o rei, e ele, tipo, que o povo estava realmente rejeitando a liderança de Deus, mas mesmo assim Deus atenderia o pedido do povo, né? Deus iria fazer isso em favor do seu povo, iria mandar um rei, né? E escolher um rei para liderar o seu povo. Samuel, ao falar com o povo, disse o que Deus havia dito a ele, porque Samuel era um profeta, né? Era a boca de Deus. Samuel foi lá e disse ao povo aquilo que Deus tinha dito a ele. Ele disse o seguinte: vocês que estão fazendo esse pedido precisam entender bem o que vocês estão pedindo. Vocês terão rei. O rei, ele será dono de muita coisa, né? Não é tão fácil assim, só querer um rei e pronto. Ele vai ser dono. E como um dono, ele vai exigir muitas coisas de vocês. Pois é. Vocês vão ter que trabalhar muito para ele. E se ele for mal, vocês vão sofrer por isso. Vocês vão sofrer as consequências por isso. Porque, afinal, vocês querem, então vocês vão receber. Mas estejam cientes daquilo que pode acontecer. E aí, mesmo assim, o povo não escutou Samuel. Eles queriam ser como os outros povos eram, porque eles ficavam tipo com inveja, porque os outros povos tinham rei e eles não tinham. Mas mesmo assim, eles não quiseram ouvir nada que os conselhos de Samuel tinham dito. Eles disseram: nós queremos um rei a todo custo. Não importa se a gente vai sofrer, queremos um rei. Então, Deus falou para Samuel estabelecer um rei. Então, vamos ver como foi que isso aconteceu. Vamos lá. O que foi que aconteceu? Esses dois homens aqui, eles estão preocupados. As jumentas, olha, tá vendo? Eles estão preocupados. As jumentas do pai deles sumiram, acabaram sumindo do pasto. O pai desse moço, que se chama Saul, que aconteceu, mandou que ele fosse juntamente com um de seus empregados procurar pelas jumentas. Saul, ele era um homem muito bonito. A Bíblia diz que ele era um dos homens mais bonitos que já existiu, né? A Bíblia diz que no povo de Israel não havia ninguém mais bonito do que ele. Como eles encontraram as jumentas, o servo que estava com Saul sabia que na cidade havia um homem de Deus que podia ajudá-los a encontrá-los. E quem será que foi esse homem? Isso mesmo, quem será que foi esse homem que ajudou a esses homens a encontrar as jumentas dos pais, do pai deles? Muito bem, o nome dele era Samuel. Olha lá, Deus de novo levantando Samuel, né? E aqui na figura 12 a gente vê, quando eles encontraram os dois homens, os dois meninos, aqui é Saul era lindo, né? E eles souberam que Samuel, ele era a pessoa ideal que poderia ajudar eles a encontrar as jumentas. Quando eles chegaram até Samuel, ele convidou os dois jovens para jantar com eles e disse para que eles não se preocupassem com as jumentas, pois elas já tinham sido encontradas. Então, não era para eles se preocuparem, porque elas já tinham sido encontradas. Deus já tinha falado isso para Samuel, né? E que enviaria um moço da tribo de Benjamim, do povo de Saul, e que esse moço seria o rei. Então, Samuel tipo que já estava esperando que Saul ia chegar à sua casa. Incrível, né, isso? Mas Deus, ele revelava as coisas a Samuel. E Deus revelou isso a ele, que ele iria enviar um moço, né, da tribo de Saul, e que ele iria ser o rei. Imagine lá. E ele bate logo na porta de Samuel. Pois é. Então, quando terminaram de jantar, já de madrugada, Samuel foi lá e disse: Saul, eu tenho uma conversa com você, eu quero conversar com você. E chamou Saul para conversar. E contou para ele aquilo que Deus tinha revelado para ele, que Deus queria ungir Saul como rei do seu povo. E aí, foi então que
Samuel pegou um vaso, ó, tipo assim, um vasinho, tá vendo? Um vasinho. E dentro desse vaso ele tinha azeite, tipo o azeite que a gente coloca na salada, né? Que esse símbolo, né, que eles usavam antigamente, era como símbolo de realmente mostrar que aquela pessoa estava sendo ungida como algo, né? Naquela ocasião, sendo ungida como um rei, né? Que ele estava sendo ungido por Deus, né? Através do seu servo Samuel, para ser o novo rei. Né? E ele derramou aquele azeite sobre a cabeça de Saul, e essa atitude se chama ungir, né? Como eu falei para vocês, que é ungir, é derramar a bênção, como se fosse a própria bênção caindo sobre a cabeça de Saul, para ser ungido como rei do povo de Deus. Esse era o símbolo usado naquela época, quando a pessoa era escolhida para algo, né, para tomar frente de alguma coisa da parte de Deus, né? Eles ungiam a cabeça com óleo, como símbolo da bênção de Deus sobre a vida daquela pessoa, né? E então Samuel reuniu o povo de Deus, o povo de Deus todo, né? E disse que iria apresentar o rei, que era o rei Saul, e ele estava escondido no meio da multidão. Samuel então chamou Saul e apresentou ele para o povo e gritou bem alto: "Viva o rei Saul!" Né? E aí ele escreveu tudo isso em um livro e apresentou diante de Deus, e assim o povo ganhou o que tanto queria, que era o rei, né? Um rei lindo, né? Que Saul era um rei bem bonito, né? E este foi a escolha de Deus para o povo, que era Saul. Pois é, muitas vezes, crianças, o que é que a gente vê com essa história? O que é que a gente resume dessa história para a nossa vida? É que muitas vezes nós pedimos muito coisas a Deus, né? A gente às vezes quer tanta coisa, né? A gente quer, Deus, eu quero muito, quero muito ir embora daqui, eu não quero mais morar aqui. Deus, eu quero muito uma bicicleta nova. Deus, eu quero muito ir pra praia, eu quero muito viajar, eu quero fazer tantas coisas, né? No meu tempo, do meu jeito, como eu quero. Né? E às vezes a gente quer tanto algo, mas será que realmente aquilo é o que Deus deseja de nós, Deus quer para a nossa vida? Essa história vem nos mostrar que o povo começou a pressionar Samuel, dizendo que a todo custo eles queriam um rei. Eles não queriam saber o que é que Deus queria para eles, mas eles queriam o que eles queriam. O que eles queriam era um rei. Né? E a todo custo eles pedindo, eu não quero saber, não importa se a gente vai sofrer, se a gente vai ter que pagar o preço por isso, se o rei ele vai pressionar a gente, se ele vai fazer a gente trabalhar para ele, não importa. Nós queremos um rei. E aí, como eles queriam um rei a todo custo, eles não estavam pensando nas consequências daquilo, né? Nós vamos ver que as histórias virão, né? E as coisas vão mostrar pra gente se aquilo foi bom ou não para eles, né? Mas Deus, ele sabe o que é melhor pra gente, né? Sabe o que é melhor e o que não é para o seu povo, né? E Deus sabia que aquilo não era o melhor para o povo dele, né? Mas por isso que ele mandou Samuel para orientar o povo e mostrar para o povo que aquilo poderia ser ruim. Mas o povo não quis saber, mesmo assim, alertando que aquilo poderia não ser bom. O povo não quis saber e a todo custo eu quero. E Deus foi lá, pronto, vocês querem? Eu vou dar. Deu. E assim o povo continuou querendo e Deus atendeu o pedido deles, mesmo sabendo que aquilo não era o melhor. Mas o Senhor iria ajudá-los a corrigir os erros, né? Deus queria corrigir os erros dele, por isso Deus permite as coisas na nossa vida. Às vezes Deus permite as coisas mesmo sabendo que não é aquilo que Ele quer para a nossa vida, mas para nos corrigir, para nos mostrar que a vontade dele sempre é a melhor, e por mais que a gente queira aquilo que a gente quer a todo custo, pode ser que não seja o melhor, mas lá na frente Ele vai mostrar por que não era o melhor, né? Então nós temos que aprender com essa história a nos colocar diante de Deus mesmo e pedir a Ele: Senhor, será que é isso mesmo que o Senhor quer para a minha vida hoje? Né? Será que essa bicicleta que eu tanto quero vai ser bom para mim hoje? Ou será que essa viagem vai ser boa para mim ou não vai? Né? Será que o que eu desejo tanto é aquilo que o Senhor quer para mim? Né? Então fica aí a lição para a gente meditar. Né? Que Deus, mais do que qualquer outra pessoa, nos ama tanto que Ele nos deu o seu único filho para morrer no nosso lugar, para morrer pelos nossos pecados,
Por isso, o Senhor quer que nós aprendamos a entender a sua vontade, né? Porque por muitas vezes nós queremos aprender com as nossas vontades e elas não são as melhores, né? Acabam sendo erros na nossa vida, né? O Senhor deseja que nós aprendamos a fazer boas escolhas, buscando sempre a orientação dEle, buscando sempre a direção dEle para a nossa vida, né? Lendo, estudando a palavra, orando, buscando a Deus e não se esquecendo de pedir sempre a direção de Deus para o que quer que a gente vá fazer, né? Seja nas pequenas ou nas grandes coisas, nós precisamos orar e pedir a Deus: Senhor, será que é isso mesmo que o Senhor quer para mim? Orar e pedir a Ele e esperar que Ele responda, né? Com sim, com não, né? E entender que a vontade de Deus sempre é a melhor para nós. Amém? Então que o Senhor te abençoe. Vamos orar e vamos pedir a Deus isso, para que o Senhor nos dê um coração sensíveis a ouvir aquilo que Ele quer para nós. Amém? Paizinho querido, nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor tem sempre o melhor para os seus filhos. E por isso nós te entregamos nossas vidas e te pedimos que nos mostre a tua vontade, para que a gente não venha querer aprender com os nossos próprios erros, mas que a gente aprenda a descansar no Senhor e crer que a sua vontade é sempre a melhor. Abençoa cada criança, cada pai, cada mãe e nos oriente cada dia mais a te buscar e a ouvir mais de ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ensine, como tem ensinado ao meu coração. Que antes de levar a lição para vocês, Deus também está falando comigo, né? Então, que a gente aprenda a ouvir. Deus te abençoe e até o próximo domingo, se Deus quiser, estaremos aqui de novo, contando mais uma história real para vocês. Deus te abençoe.